quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdias me cobres, derramando graças sem fim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamento de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim, Deus, quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Oh, para mim. Eu quero mais desse amor. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Nada, nada, nada. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada pode ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ninguém pode ocupar teu lugar em mim. E nada vai ocupar meu lugar em ti. E ninguém pode ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. E hoje nós estamos aqui porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, com a nossa convidada querida, a nossa amiga e terapeuta Cris Souza, que eu trago hoje com muito carinho e venho apresentar para vocês no nosso terceiro bloco do segundo programa Pode Ir. Cris, seja bem-vinda, meu amor. Agradeço muito o convite, uma alegria estar aqui. A alegria é minha de poder compartilhar com tantos momentos, né, com tantas coisas que nós já vivemos em relação às terapias e a amizade que eu tenho em relação a você, minha amiga querida. Muito e obrigada. por que eu fiz questão de trazer a Cris? A Cris, ela veio me abrir um novo caminho a respeito das terapias também. Uma amiga terapeuta com tanto conhecimento, podendo ajudar pessoas. E a nossa querida Cris, ela trabalha com uma técnica, posso dizer assim, Cris? De consteladora familiar. Conta um pouquinho pra gente, como é essa ferramenta que você exerce? Eu sou uma terapeuta holística, ou integrativa, tem vários nomes, né? Ou psicoterapeuta, enfim.
Dentro das terapias, a gente tem um monte de área do conhecimento e a constelação familiar é uma delas. O que faz a constelação familiar? Ela olha para a sua família de origem, você traz um problema, uma questão que você quer trabalhar, por exemplo, uma questão financeira, e ela vai olhar para esse seu campo, levando em consideração a história da sua família de origem, ou seja, pai, mãe, avós, tanto maternos quanto paternos, bisavós. A gente consegue, a partir de uma constelação familiar, acessar as informações de até 7 gerações passadas. Uau. E aqui, hoje, agora, resolver as questões, se assim o campo permitir, e normalmente ele permite. E aí essa questão que te abala hoje não vai abalar mais nem a você, nem as pessoas da sua geração, irmãos, irmãs, caso você tenha, e nem a sua descendência para 7 gerações futuras. Então é uma ferramenta, é um campo muito extenso e muito poderoso. Bert Hellinger, que foi um teólogo, um padre alemão que viveu muitos anos na África do Sul, foi quem organizou as constelações familiares do jeito que a gente conhece hoje, mas nós podemos dizer que ela é, como a Bíblia ou como outras religiões, algo muito anterior, algo milenar, um conhecimento que a partir da década de 70 ele começa a organizar e hoje, por uma questão didática, a gente chama de constelação familiar. Como é que ele descobriu a constelação familiar ou as constelações familiares? Observando as aldeias Zulu lá na África do Sul, observando como era o respeito entre aqueles povos, o que se repetia na história do avô, do bisavô, do tataravô e daquela criança que tinha acabado de nascer. O que era semelhante? O que será que tinha acontecido ali que fazia as histórias serem tão parecidas? E aí nessa observação ele traz esse vasto conhecimento sobre quem somos e por que somos dessa maneira hoje. Que incrível, você falou, é um teólogo, eu já me arrepiei toda aqui. É um teólogo. Ou seja, né, está tudo interligado. Eu tinha anunciado algo a respeito no meu Instagram, preciso até fazer um adendo que no último episódio eu falei Renunciando com Fabi, eu mudei esse nome para podcast Pode Ir, já tomando corpo, formato, né? O programa que está aí só começando, mas assim, os temas estão muito assim, dentro da minha alma, um grito querendo vir falar a respeito de vários assuntos, e um dos que eu anunciei era a intolerância religiosa, e eu acho que isso faz parte, uma vez que um teólogo conseguiu observar e estudar, né, a relação entre os seus entes queridos no seu convívio, para estar hoje tendo essa possibilidade de alguém procurar uma terapia, falando, eu quero procurar ajuda com essa ferramenta, eu quero fazer uma constelação familiar. Onde a gente poderia imaginar na história que foi um teólogo que quem começou a iniciar essa jornada de conhecimento, de estudar, ou seja, como Deus, ele está em tudo que a gente pode imaginar. A própria palavra de Deus fala que todo conhecimento é dado por Deus. E muitas pessoas demonizam, né? Eu até acabo brincando que o inimigo está levando fama sem deitar na cama. O poder é dado por ele. E a gente fala que a terra está cheia da sua glória, né? Eu mesma fui estudar o Reiki. E aí algumas pessoas não compreendem essa força que você acessa no Reiki. Nada mais é do que um poder através das mãos que, claro, você pode colocar a nomenclatura que você quiser. Sim. É dada pelo Espírito Santo, né? Outros acabam, curandeiros, mas é o poder que está em tudo que Deus criou e que a gente, acessando essa ferramenta, esse poder, podemos ajudar outras pessoas, né, Cris? Exatamente. A gente acredita que a energia está em todas as coisas, né? E que, portanto, tudo é quântico. E se tudo é quântico, tudo pode ser transformado a partir do toque, a partir
de instrumentos, de ferramentas como as técnicas de visualização ou mesmo as técnicas da hipnoterapia, porque tudo é energia, né? Em barras de Axis, por exemplo, que foi um norte-americano quem criou as barras de Axis, ele fez isso porque ele se perguntava o tempo todo para que ele estava aqui nesse mundo. O que ele estava fazendo aqui que ele, naquele momento e em outros momentos da vida dele, pensou em tirar a própria vida? E as perguntas dele eram: como eu posso fazer para mudar o mundo, para ajudar as pessoas, para me ajudar? Olha só como é o poder de Deus agindo sobre as pessoas, né? E agindo através da energia. A gente falou da constelação familiar, que a gente abre esse campo morfológico, esse campo sistêmico, para entender o que aconteceu na sua família, né, no seu antepassado, e que você herda, portanto, nas suas células que têm memória celular. Enquanto isso, Gary Douglas pensava em outra coisa, pensava justamente nas barras de Axis, que são concentração de energia em 32 pontos da nossa cabeça e que a gente vai manipulando energeticamente através do toque para liberar essa energia e você sair renovada, como você sai após uma sessão de Reiki ou após, se você for espírita kardecista, tomar um passe lá no centro. Enfim, cada um vai dar um nome que melhor lhe convém ou que faz mais sentido para você, né? Algumas pessoas chamam de Deus, outras pessoas chamam de Oxalá, outras pessoas chamam de Krishna. Será que não são todos a mesma entidade querendo aí fazer o bem para todos? Eu sou católica, então eu acredito em Jesus. Mas se eu fosse da Umbanda, do Candomblé ou de uma outra religião qualquer, provavelmente eu daria um outro nome, né? E eu cristã, e eu falei, né, até sobre você, que ela é cristã, minha amiga. Por quê? Porque apesar de católica, ela crê em Cristo, ela também comunga dessa fé, né? Que não é uma fé religiosa, é o amor de Deus que nos une e que faz com que nós tenhamos respeito mútuo por quem ela é, por quem eu sou. Eu sendo uma garota cristã, Cris, e aí, você me demoniza? De forma alguma. Aliás, eu nem acredito em demônio, né? Eu acredito que existem energias positivas, energias negativas e que isso só vai pegar na gente se a gente tiver com o nosso campo aberto, como uma gripe, por exemplo. Sim. Eu só vou desenvolver essa gripe se o meu sistema imunológico estiver baixo. Se eu estiver bem, o vírus pode estar circulando aí, ele não vai me pegar. Tá vendo? E tudo é mental, né, gente? Porque tendo a mente assim, como fala a própria palavra de Deus, renovação da sua mente, ter a mente de Cristo, é pensar no que é bom. A Bíblia fala que se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado, será luminoso. Porém, se seus olhos forem maus, você estará no mais profundo de trevas. E quais trevas serão essas? Eu acredito que essa mentalidade de pensar no que é bom, de achar, não vai me pegar, nem uma gripe, é uma maneira de fazer com que essa palavra saia do papel e venha para a sua realidade, de pensar no que é bom, de ter olhos positivos para a vida e que eu creio de fato que a fé, nossa fé é sobrenatural e a gripe não vai pegar e o mal não vai pegar. E se essa gripe tiver que pegar, como Bert Hellinger, voltando lá para a constelação familiar, como Bert Hellinger diz, tudo está certo como está. Então, se você tiver que ter uma gripe, tem uma razão de ser. Nem que seja dizer assim, Fabi, você está trabalhando demais, eu vou dar uma derrubadinha em você, que é para você dar uma descansadinha, recarregar as energias e aí depois você volta para o trabalho. Porque a gente também faz isso. A gente não escuta os sinais que o nosso corpo vai dando e aí a gente vai trabalhando das 7 às 7, né? Ou às 20, ou às 30, se tivesse, né? 30 horas, a gente faria isso. Faríamos. A gente vai trabalhando, não aprende a dizer não. Exatamente. E aí, quem é que vai fazer isso por nós? Muitas vezes é o nosso próprio corpo, dizendo assim,
Dá uma paradinha. Até aqui eu segurei, até pro seu bem, né? mas essa gripe, essa pneumonia, essa não sei o quê, é para você dar um tempinho aí e pensar nas outras coisas, ter outros prazeres na vida também, além do trabalho. Porque o trabalho é também um prazer, deve ser um prazer. Fazer as coisas com amor. Ainda falei isso hoje antes de sair de casa para vir gravar sobre isso. E tudo coopera sempre para o nosso bem, né? Exatamente. É saber ressignificar até a dor, até a doença, de falar assim, isso foi para o meu bem, isso aconteceu como você falou, bem colocado, uma liçãozinha, né? Que até o nosso próprio corpo nos traz. Vai descansar um pouquinho, mulher, para um pouco, né? Relaxa. Que nem eu brinco, né? Vai tomar banho de banheira, às vezes é bom, né? Fazer uma escaldapés, na né? praia descalça, né? Hoje, conversando com um amigo, eu disse que vou tirar uma semana de férias. E aí ele me disse assim, vai viajar para onde? Eu falei, não vou viajar. Ele falou assim, ah não, férias foram feitas para viajar. Eu falei, ah, mas meu marido não vai, eu não vou sozinha. Ele falou assim, pois deveria. Férias são para a gente tirar a cabeça desse lugar onde a gente habita e pensar em outras coisas. Olha que lição, né? Sim. Porque muitas vezes a gente faz isso também. A gente vai se apegando às coisas, deixando de fazer algumas coisas que gostaria de fazer por causa disso ou daquilo. E se a gente trouxer para o aspecto religioso da coisa, por que não apreciar outros lugares, visitar outras pessoas, outros ambientes, se amar, se dar esse tempo para o autocuidado, para o autoamor, para o autorrelaxamento, que são coisas que a gente, via de regra, vai deixando de lado, especialmente nós mulheres, que aprendemos também que temos que dar conta da casa, do marido, dos filhos, da família, do serviço, do isso, aquilo, outro. E talvez a gente nunca se coloque nessa fila. E quando se coloca, né? Não se coloca em primeiro lugar. Exato. O que pode também nos levar ao adoecimento. Porque se somos quem somos e estamos a serviço, nós devemos estar a serviço primeiro de nós mesmas. Sim, é amar a si para amar o próximo, né? Estar bem primeiro consigo para poder ajudar o outro. Se é amar a Deus sobre todas as coisas e eu sou uma parte de Deus... E Deus habita em mim, né? Exatamente, e Deus habita em mim, quem tem que amar primeiro? A Deus, ora, mas se Deus está em mim, sou Deus também. Exatamente. Né? E aí até essa caminhada, viu, é válida caso você não consiga fazer essa viagem. Sim. Né? A gente mora numa cidade praiana hoje que a gente não usufrui do benefício realmente de colocar o pé na areia e o pé na água do mar. Gente, é completamente terapêutico. Eu que trabalhei muito tempo com escaldapés e sei que os benefícios, né, do sal, inclusive. Quando muita gente fala em diversas religiões, vai tomar um banho de mar que descarrega, gente, descarrega mesmo, não é brincadeira não, porque o sal ele tem propriedades energéticas que te ajudam, por exemplo, com os seus pés. Se você chega em casa depois de um dia de trabalho, ficou o dia todo em pé, você coloca uma aguinha morna do chuveiro, já vou dar minha receitinha. Coloca um sal na água, pode ser sal grosso, pode ser sal fino também, sal rosa do Himalaia, qualquer tipo de sal, água estando quente, com ervas, qualquer tipo de erva. Se você tem um chá de camomila, se você tem uma cidreira, eles são calmantes e do mesmo benefício que tem quando você ingere via oral, né? Você pode tomar o chá, ele também vai fazer as funções dele, porque a Bíblia fala na sua palavra que a cura viria das plantas e das suas folhas sairia um remédio. A gente tem tanto preconceito, às vezes, tantos tabus em tomar um banho de ervas, de colocar um pezinho na água. São chás, gente, medicinas da floresta que Deus, nosso Pai Criador, fez para nosso benefício, para que nós possamos fazer uso desses medicamentos. São medicina e não é diferente daqueles manipulados na farmácia, porque todos eles saem das ervas também, né, Cris?
E eu vou aproveitar esse gancho para falar da aromaterapia, Perfeito. né? A aromaterapia usa os óleos essenciais retirados, portanto, das plantas, dos caules, dos troncos, das raízes, das folhas, que são super concentrados e, a depender da marca que você utilize, você pode também fazer a ingestão, claro que procurando uma ajuda de um terapeuta, não dá para sair tomando óleo essencial à torta e à direita, porque o óleo essencial tem muitos benefícios, mas você tem que saber utilizar. Mas na água, por exemplo, da banheira ou para um escalda-pés, é super tranquilo. Você tá meio triste aquele dia, né? Você acordou meio na bad, você não quer fazer nada. Usa um óleo essencial de laranja ou de bergamota, né? Não passa nas partes que você vai tomar sol, porque eles são fotossensíveis, mas usa aqui atrás da nuca, por exemplo. Usa o óleo de peppermint, que você vai dar uma cheirada. Em 2 segundos ele chega no seu sistema límbico e você já está revigorada. E inalando também você pode encontrar auxílio para doenças respiratórias, como bronquite, asmática. É uma coisa que eu sofri minha infância inteira. Como é importante, né? Antigamente, quando a gente era criança, tinha aquelas pomadinhas, né? Que eu não vou falar o nome para não fazer merchan, mas era muito conhecida. A gente passava na nuca, nas costas. No peito, na sola do pé. E aquele cheirinho, né, mentolado, trazia esse conforto, esse bem-estar. Ou seja, tudo isso nada mais é do que faz parte da aromaterapia, né? E essa pomadinha aí que você está falando, nada mais é do que o óleo essencial de pimenta, de hortelã-pimenta. E concentradíssimo, né? E famosíssimo, mas vocês já sabem qual é, eu não vou falar o nome. Exatamente. E outra coisa também interessante, eu tenho uma amiga, inclusive, que ela estava trabalhando com a vaporização no quarto. Cris, você pode falar um pouco a respeito? Porque eu ouvi falar que a lavanda é muito importante na questão do vapor na hora do sono, para trazer uma tranquilidade maior na hora de dormir. Conte um pouquinho para nós como pode ser feito. Nós temos milhares de óleos essenciais, cada um serve para uma coisa. Lavanda talvez seja o mais conhecido para trazer tranquilidade, paz de espírito, qualidade do sono. Se você misturar lavanda com camomila romana, por exemplo, você vai ter um sono restaurador super reconfortante. Como você faz isso? Existem os vaporizadores, né? Tem algumas marcas famosas que você consegue comprar pela internet. Tem outros que você compra em qualquer loja por aí, que são mais baratinhos. Eu recomendo que você compre um de melhor qualidade, porque a vaporização dele vai ser melhor. Ai, quanto que eu coloco? Lá no próprio vaporizador tem a medida da água e você pode usar até 9 gotas do óleo essencial. Pode ser de um único óleo essencial ou você pode misturar até 3 óleos. Ah, mas eu posso colocar essência? Não. Essência não tem efeito terapêutico. Essência só traz o cheiro. Não é terapêutico. O que é terapêutico é o óleo essencial. Existem excelentes marcas no mercado. Se você comprar numa farmácia, não faça ingestão de jeito nenhum. Só existe uma marca que você pode ingerir, mas eu também não vou dizer a marca aqui. Quem quiser saber depois entra em contato. Vai lá no tio Google e peça ajuda para os universitários. Ou me chama pelo WhatsApp. Isso, vou deixar o contato da Cris aqui para ela. Eu conto qual pode usar para fazer a ingestão, né? Não são todos os óleos que podem e nem de qualquer maneira. Agora, uma dica para além da vaporização. Você não tem lá o vaporizador, aquele que a gente põe na tomada. Como é que você faz, então? Você não vai fazer por causa disso? Não, você vai fazer. Ferve a água, deixa ela morninha, põe as gotinhas do óleo essencial, cobre a cabeça com um pano e fica ali alguns minutinhos. Um outro jeito de você fazer, pega um chumacinho de algodão, põe uma única gota daquele óleo, embrulha bem, que é para o óleo não ter o contato com a sua mucosa nasal, e coloca no seu nariz mesmo. Se você estiver entupido, vai desentupir na hora. Que incrível, eu nem imaginei que isso fosse possível. É possível, você só tem que tomar cuidado para não queimar, né? Porque o óleo essencial pode causar queimadura. Então, se você fizer isso, é bacana.
Um outro jeito que você pode usar os óleos essenciais, 2 outros jeitos. Você pode misturar num óleo carreador, que é o óleo de coco, óleo de semente de uva, óleo de rícino, óleo de jojoba, de qualquer marca. Você mistura ali umas 3, 4 gotinhas daquele, por exemplo, da lavanda, em 10 ml desse óleo, passa na sola do pé, passa na coluna. Super legal. Ou você mistura num creme de base neutra, que você vai conseguir fazer esse óleo ser potencializado. E por que você precisa fazer isso? Porque o óleo, ele é super volátil. Então, se você passa na pele, ele não vai aderir à sua pele, ele vai escapar. Quando você passa com um creme ou com um óleo carreador, ele vai sim penetrar na sua pele e fazer a ação terapêutica que ele tem que fazer. Posso usar indiscriminadamente? Não. Tem óleo que você não pode usar direto na pele. Tem óleo que você precisa usar com muito cuidado, especialmente pessoas que podem ter células cancerígenas e nem saber. Então, nunca vá numa farmácia e pergunte para o farmacêutico: olha, eu tô com um problema tal, quero usar um óleo essencial, qual você recomenda? Sempre procure uma pessoa que seja aromaterapeuta para você não sair fazendo bobagem sem querer, né? Eu achei muito interessante essa sua observação. Então, qual seria o profissional dentro da medicina que eu poderia estar procurando e pedindo esse auxílio no caso da recomendação? Não seria médica, mas... um aromaterapeuta. Somente um aromaterapeuta pode me dar isso. essa indicação. No Brasil, a gente também tem outros profissionais que atuam com os óleos essenciais, que são o que a gente chama de... Nossa, fugiu a palavra. Que não é um aromaterapeuta, mas é a pessoa que vende o óleo essencial, né? Essa pessoa, ela recebe formação, então ela vai saber te dizer, olha, o óleo essencial de gerânio, que é um óleo feminino, por exemplo, que é um óleo que a gente usa na TPM ou quando a gente está entrando na menopausa, esse consultor de bem-estar. Esse consultor de bem-estar, ele tem a formação para te dizer esse óleo pode, esse óleo não pode. Mas o mais adequado é que você procure um aromaterapeuta formado. Ok. Essas casas, por exemplo, de manipulação, você acredita que assim, se eu chegar lá sem essa receita, eu consigo ter essa consultoria? Você talvez até tenha, mas eu não indicaria. Não, eu indicaria que você procure um aromaterapeuta. Por quê? Porque o aromaterapeuta, embora ele não seja médico, ele é um terapeuta que estudou para isso, né? Sim. Então ele vai saber qual é a influência daquele óleo para a sua circunstância, para a sua situação. Por exemplo, o óleo essencial o peppermint, hortelã-pimenta. Ele é utilizado para várias coisas. Ele é utilizado, por exemplo, para te reduzir dor de cabeça. Mas depende da tua dor de cabeça. E depende da quantidade também? A quantidade, por exemplo, pode, se você usar demasiadamente, ao invés de curar, pode dar mais dor de cabeça? Pode te dar mais dor de cabeça. Mais intensa. Se você é criança ou se você está grávida, a quantidade de óleo essencial que você vai utilizar não é a mesma para uma pessoa como eu, que não estou grávida e não sou criança, né? Você pode usar óleo essencial em PETs, mas qual é a concentração? Como é que você usa? Isso tudo um aromaterapeuta formado vai saber te dizer. É como a cromoterapia. Também sou cromoterapeuta. Eu nunca uso uma cor de roupa ou nunca organizo um ambiente aleatoriamente. Eu sempre, ao me vestir, eu sempre penso no que eu quero transmitir para as outras pessoas. Então, o azul, ele tem, por exemplo, que você está usando hoje, ele tem uma função, que no caso é comunicação. Nossa, que incrível! Essa eu não sabia. O que eu sei do azul aqui no ambiente, né? No caso do meu sono à noite. Eu lembro de uma fase da minha vida que eu pintei toda a casa da minha mãe de azul claro e eu queria que ela tivesse uma tranquilidade ao dormir. Sim. Aí eu lembro disso. O azul traz isso. Azul. No ambiente, mas no teu caso, por exemplo, que está usando a cor,
ele Olha, tá mais gente. servindo para comunicação. Pessoa guiada por Deus, outra Viu? coisa, hein? Ah, acertei em cheio, eu não sabia dessa informação. Exatamente. O marrom num ambiente, num quarto, por exemplo, o que ele traz? Ele traz aconchego, ele traz conforto. Por isso esses tons amadeirados ou até acinzentados nesse espaço aqui, ele traz esse acolhimento, ele traz esse conforto. Um branco total, ele passa a imagem de pureza, né? Paz. De ambiente super limpo. Sim, Né? interessante, né? Por isso que os ambientes hospitalares precisam ter esse branco. Você não vai numa clínica toda colorida, a não ser que seja uma clínica para criança, porque Sim. criança precisa de cor, Aham. precisa de estímulo. Você não vai a um restaurante de comida rápida, num fast food, por exemplo, você não vai deixar de notar que tem muito amarelo, laranja e vermelho. Amarelo e vermelho, um monte aí de gente famosa no mundo inteiro utilizam essas cores. Mas eu Então, também não vou falar Por qual que é a será que eles usam essas cores? Fome. Fome, né? Pra ativar Então, todos se os você sentidos. acorda meio depresinho, põe um vermelhão, põe um amarelão, né? Se você tá precisando Laranja solar. cuidar da sua saúde, a depender do que for, usa o verde. Que legal. Se você tá muito acelerado, quer acalmar, Sim. usa o azul, o lavanda, Até o porque violeta. o verde, né? A gente fala no nome dos anjos, né? Rafael, o anjo da cura, e muitas coisas que a gente vê hoje em dia sobre esse tipo de consulta, pesquisa, postagem também carrega o verde da cura, né? Sim. E vem do arcanjo Rafael. Para quem não sabe, Exatamente. conhece, vai procurar. A mesa radiônica do arcanjo Rafael é verde, Ai, que lindo, né? inclusive. Faz todo sentido, Cris. Sabe que a gente foi conversando, aí ela foi falando das ervas, dos óleos, e eu me lembrei de um fruto maravilhoso, a qual a gente já fez, inclusive, nosso primeiro encontro no seu espaço, que daqui a pouco eu vou dar várias dicas sobre a Cris. A Cris, ela não é só isso, ela é tudo isso e mais um pouco. E aí a gente fez um encontro para mulheres com a consagração da medicina do cacau. E aí eu falei, vou falar sobre isso, né? Que gostoso, né, Cris? A gente poder reunir mulheres, onde a gente estava aí procurando tratar nossas emoções com cuidado, com uma amorosidade tão grande, sem nenhum tipo de preconceito ou intolerância religiosa. Eu lembro que naquele dia a gente tinha mulheres budistas, ateístas, né? E todas comungando do mesmo amor que a gente derramou lá na medicina, que já carrega essa essência, né? Vou falar um pouquinho sobre o cacau. O cacau é um fruto que Deus criou. Deus deixou na terra, no planeta, para que a gente pudesse fazer uso dessa medicina. E depois de muitos estudos, várias culturas, de repente lá até de antes de Cristo, começaram a fazer, né, manipular não só o chocolate que a gente encontra hoje aí, por aí, industrializado. Cheio de gordura, não é esse cheio chocolate, de açúcar, né, que eu estou não falando. É disso. Na verdade, se tornou algo assim, que faz com que muitos, né, viciem, porém é um veneno. Não é essa medicina, mas é a medicina pura, de onde a medicina do fruto do cacau vem trazer substâncias ao qual ela abre, expande o nosso chakra cardíaco, que é o nosso coração, o nosso chakra das emoções, que a gente vem tratando, curando, cuidando, abraçando, né? Então essa é a verdadeira identidade dessa medicina e por conta disso muito feminina. Não digo que não haja homens que possam, né, comungar, consagrar essa medicina, mas nós mulheres, ela é já um fruto que inclusive o formato é de um ventre, né, materno da mulher, que é o útero sagrado feminino. E aí a gente fazendo essa medicina, esse preparo, nós tomamos, ingerimos, bebemos nessa medicina que é o cacau purinho, né? Feito com água fervente, tem todo um preparo, com muito amor, muito carinho. E ali naquele encontro com mulheres, a gente tá ali servindo umas às outras
participando desse momento, né, Cris? E a Cris, ela também é proprietária do Instituto Maná, lá no Gonzaga, em Santos, né, em cima do Shopping Miramar, aonde ela tem um espaço maravilhoso, onde ela atende várias medicinas, terapeutas, né, atendimentos diversos, ela vai poder falar um pouco mais a respeito, massagem corporal relaxante, reiki, constelação familiar e a nossa consagração do cacau, que foi realizada já há alguns meses atrás, com amigas, né, e terapeutas também, inclusive amigas dela. A gente deixou esse legado, né? E eu queria tocar nesse ponto, nessa saudade, nesse momento tão lindo que a gente viveu lá, para que a Cris falasse um pouquinho sobre isso, trouxesse um pouco a memória, o quanto foi, assim, a gente poder compartilhar das histórias dessas mulheres, onde algumas até estavam com dores de cirurgias, né, que tinha acabado de fazer uma cirurgia recente ali, a gente pôde fazer trocas, a gente pôde executar com a medicina do reiki também, através da cura das mãos, e eu queria que a Cris deixasse aí um pouquinho dessa saudade, o que foi esse momento para nós, para a Cris e para o Espaço Maná, conta pra gente. Bom, primeiro eu vou falar sobre o Instituto, né, o Instituto Maná é esse espaço acolhedor que foi pensado para ser a casa dos terapeutas, para terapeutas, com terapeutas, feito por terapeutas, né? Então é esse espaço que foi pensado para ser todo modificado a depender da necessidade de quem estiver usando o espaço nessa hora. Então lá a gente atende diferentes terapias, então nós temos massoterapeuta, nós temos reikianas, psicanalistas, psicólogas, terapeutas integrativos, a gente faz dança terapia e a gente faz também a consagração das medicinas, né? Com todo amor, com todo carinho, a gente tem lá o cantinho do café, a gente tem a poltrona do papai, a gente tem a maca, tudo muito pensado em ser esse espaço acolhedor, as cores que a gente pensou para o ambiente também foram cores pensadas a partir da cromoterapia e a partir do conhecimento que a gente tem das cores na arquitetura, né, do Feng Shui. Então, o Instituto Maná é esse espaço, né, que você chega lá e você não quer ir embora. Às vezes uma atividade que é para acontecer por 1 hora, ela se estende por 2, 3, e a gente gosta quando isso acontece, né? Fazemos as constelações familiares lá em grupo ou individualmente. A gente também tem o tarô sistêmico, a gente trabalha com inteligência emocional, com adultos e com crianças. Então é um espaço para todos e todas, né, sempre aberto. E para todas as religiões e para as não religiões, é para todo mundo. Perfeito. Consagrar o cacau lá naquela manhã de domingo foi muito especial, né? Porque a princípio a gente pensava em fazer um café compartilhado para terapeutas, com a intenção de cuidar de quem cuida. Sim, né? sempre. E então naquela manhã só estávamos nós, terapeutas, todas mulheres e terapeutas, não que homens não fossem Bem convidados, recebidos. mas naquele dia aconteceu de serem só mulheres. E nós tínhamos uma terapeuta que tinha acabado de fazer uma cirurgia justamente dessa região uterina, Forte, né? Então, né? consagrar o cacau ali naquela manhã foi sensacional para ela. Nós tínhamos uma moça, uma terapeuta, que tinha acabado de entregar sua mãe para o Papai do Céu, né? Então, também foi um momento de muito acolhimento, dessa egrégora mesmo, né? Sim, de luz, né? De luz amor. e de uma dar força para a outra. Que lindo. Né? Não, isso não estava no script, né? Aí eu vou chamar fulana por causa disso, eu vou chamar ciclana por causa daquilo, ou vem a Fabi por causa daquilo outro. Mas todas as pessoas que ali estavam justamente porque tinham essa intenção, ainda que não declarada, de cuidar umas das outras, né? De acolher umas às outras. Então, quando você pensa numa ação, numa atividade que
que naquele caso foi gratuita, né? Foi doação pura, de todas para todas, cada uma dentro do seu fazer, cada uma dentro da sua especialidade, né? Ali a gente tinha consteladoras, reikianas, fisioterapeutas sistêmicas, psicanalistas, todo mundo junto e misturado, e todo mundo dentro da sua área, acolhendo e ajudando umas às outras. A gente realmente precisa repetir essa experiência. Sim, né? não vejo a hora. Também não vejo a hora, mas que a vida acaba, que vez ou outra nos leva por outros caminhos e a gente não conseguiu se reencontrar, mas está no nosso radar fazer não um encontro, mas vários encontros, né? Com mulheres, com homens, com pessoas que... Abrir para o público, né, Cris? Exatamente. E com pessoas que estejam aí com esse objetivo, né? De ser luz, de servir aos outros, às outras pessoas. E toda vez que eu falo disso, eu lembro do mantra Hare Krishna, né? Que acho que todo mundo conhece, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Que na sua tradução livre é um pedido a Deus, né? É um pedido a Deus que Ele nos permita ser instrumento do seu amor. Ai, que lindo. E o que somos nós, afinal de contas? Sim. Se não o instrumento do amor de Deus mesmo, né? Estelares, né? Exatamente. Eu penso que foi para isso que nós viemos para esse mundo. Cada um dentro da sua religião ou da sua não religião, né? Cada um dentro do seu fazer profissionalmente falando, cada um na sua vida, na sua casa. Mas penso que quando a gente pensa em igreja ou em templo de Deus, a gente precisa sair dessa visão cartesiana de que esse espaço é o espaço do templo lá longe, que a gente precisa se deslocar daqui para lá para podermos ser essa semente, esse amor, essa luz na vida das outras pessoas, né? Penso eu que o nosso corpo é esse templo. Sim. E que ele deve ser esse templo o tempo todo. Perfeito. E que por isso precisamos cuidar dele. Cuidar dele quando a gente se alimenta, cuidar dele quando a gente se higieniza, quando a gente consome as coisas, né? Então, a depender do que eu estou assistindo na televisão ou no celular, das notícias que eu estou ouvindo, das coisas que eu estou repetindo, eu penso que a gente precisa sempre se lembrar se essa ação que a gente está fazendo agora faz parte dos pensamentos e dos valores que Jesus nos ensinou. Que lindo. Que Deus nos colocou. Faz todo sentido. E você falou assim, não estava no script, mas estava escrito nas entrelinhas como é toda boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Deus só permitiu que fosse daquela forma porque foi Ele que escolheu as pessoas para estar ali naquele momento, naquele dia, naquele horário. E o universo sincronizou tudo, né, Cris? Sim. E é por conta disso, dessa força, desse amor tão grande que eu acredito que nos uniu, que fez com que eu tivesse o imenso prazer e honra de conhecer essa pessoa incrível que eu trouxe hoje para vocês. Estou aqui compartilhando da minha amiga, com tanto conhecimento, ela é maravilhosa. Eu só queria que vocês também compreendessem um pouco desse amor de Deus que nós sentimos aqui, ó, que a gente pode estar aí do outro lado da telinha sem nenhum tipo de preconceito, para compreender que o amor de Deus é quem nos uniu e fez com que a gente chegasse uma no campo da outra, não é mesmo? Como uma consteladora familiar, eu posso dizer isso. Chegamos uma no campo da outra e foi assim, um amor imediato, né, Cris? Exatamente. Desde o início a gente se apaixonou e a gente vem trocando. Tanto que no dia do cacau, até lembrei que eu vim hoje também não estava no script, né, com violão.
E eu lembro que foi algo que tocava o meu coração, que eu queria fazer só, não era só o cacau, era louvor e cacau, né? Sim. E naquele momento a gente trouxe uma playlist de música gospel, a gente cantou louvores, aí outras irmãs compartilharam ali também dos seus conhecimentos, a gente pôs uma outra música no YouTube que eu não conhecia, a irmã veio, olha, ouve isso aqui, que ela é uma música linda, a gente também compartilhou. Então o fato dessa partilha de conhecimento, de informação, da união, do amor de Deus, que é sobre todas as coisas, fez com que florescesse esse encontro, que fosse tão importante, tão especial na vida de cada uma de nós que participamos dele. Exato. E eu também, de fato, espero que muito em breve a gente possa estar realizando o próximo, Cris. Com certeza. E aí você fala essas coisas, né? E aí eu me recordo de um trecho de uma fala do Papa Francisco, agora ano passado, ano retrasado, uma fala bem recente dele, que ele diz que Deus é para todos, e ele ainda frisa todos, 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 né? E aí eu me pergunto, quem é todos? Quem cabe nesse todos, né? Todo mundo tem que caber nesse todos. Eu, você, os que não estão aqui presencialmente, mas que estão nos ouvindo, ou que nem nos verão ou nos ouvirão, mas que em algum lugar desse mundão pensam como a gente, ou totalmente diferente da gente, mas que a gente precisa necessariamente respeitar, porque cada um tem a sua história de vida, tem as coisas que aconteceram no seu passado, tem as coisas que estão escritas que ainda vão acontecer. E hoje eu penso desse jeito, mas ano passado talvez eu pensasse de outro, e no futuro talvez eu mude ainda mais. Porque estamos, né? em constante evolução. Em constante evolução, tomando consciência. E o mais importante de tudo isso é que todos devemos estar aqui com um objetivo, que é sermos luz para os outros e sermos amor para nós e para os outros. Não importa quem sejam esses outros, sim, né? É aquela história do fazer o bem sem olhar a quem. E como disse Papa Francisco, então, o amor é para todos. E sempre, né? Não é assim, eu te dou o meu amor agora porque você é minha amiga, e aí isso é facinho, né? O meu amor tem que ser para você independente se você é minha amiga, se eu te conheço ou se eu não te conheço, se eu já passei por você algum dia na rua ou não. Sim. Né? Porque amar aqueles que estão no nosso campo... Verdade, é fácil, é, né? muito fácil. Ou às vezes é até difícil, né? Amar aqueles que a gente já conhece os defeitos, já sabe, a gente precisa conviver com eles. É, mas amar aquele que pensa diferente da gente... É um desafio. Que discorda da gente em muitos pontos, ou que não concorda em nada com a gente... Esse é mais desafiador. Exatamente. Mas a nossa tarefa é amá-lo do mesmo jeito, né? É amá-lo do mesmo jeito. Ou até mais, né? Você tem que amar mais, porque precisa mais, demanda mais amor. E é perfeito. E é sobre isso. É tudo sobre... E a vida é isso. E a vida, né? O amor, na verdade, nada mais é do que Deus sobre todos nós. Eu quero te agradecer imensamente, Cris. Eu ficaria, como você disse, como lá no Espaço Maná, mais 3 horas com você. Mas o nosso tempo já se esgotou. Foi um prazer muito grande. Eu tinha certeza que o que ela veio fazer aqui, que é a missão de alma dela, é o que eu vim compartilhar com vocês. E eu senti assim que foi maravilhoso esse programa. Volte sempre que você quiser, esse espaço, a casa é nossa, né? Pode vir. Eu venho com certeza. Primeiro porque eu adoro conversar, adoro falar sobre amor, sobre Deus, sobre as coisas que a gente pode fazer para ajudar as outras pessoas, né? Quem quiser entrar em contato, por favor. O telefone é 13 97406 4898. É o WhatsApp, não ligue, manda mensagem que eu respondo. Senão ela não consegue atender, né? Tanta demanda, mas entre em contato. Exatamente, mas entre em contato. Eu vou repetir de novo, 13 97406 4898. Esse é o telefone lá do Instituto Maná. Manda mensagem, eu respondo. Ou o Derek responde, alguém responde, um de nós dois. E vai ser sempre uma alegria conversar,
combinar, compartilhar, E abrir a atender casa. vocês, né, para poder fazer um agendamento. Então, ela deixa aí o seu contato e qualquer coisa no Instagram, tá como Instituto Maná? Instituto Maná Terapias. Ok, qualquer coisa. Maná com H. Corre final. lá no meu podcast, pode ir, que daí eu já linko você com a Cris. Exatamente. Deus abençoe. Foi uma delícia. Ai, dá um abraço, meu amor. Deus abençoe vocês e até a próxima, gente. Até, Se até. Deus quiser, tchau. Eu acho que eu fiquei...